Paz a todos. Quero dar boas-vindas mais uma vez a todo mundo. É um privilégio estarmos aqui mais uma vez adorando ao nosso Deus, rendendo graças a Ele. Aos visitantes, sejam bem-vindos. É um privilégio ter cada um de vocês aqui conosco, cultuando ao Senhor. As crianças já saíram? Vou convidar as crianças a saírem nesse momento. Elas vão ter o culto delas. Crianças de 1 a 9 anos. Eu sempre gosto de pedir, né, irmãos, lembrar da responsabilidade que nós temos de orar por elas. Elas agora vão ter um culto de adoração ao Senhor também. Assim como aqui a gente cultua o Senhor, adora o nome dEle, elas vão cultuar e vão aprender do Evangelho. Isso que eu acho lindo. Elas vão aprender do Evangelho também de Jesus. Então vamos sempre estar orando pelas crianças, pelo departamento infantil, que tem essa responsabilidade de ensinar mais de Jesus. Irmãos, estamos caminhando a nossa série de mensagens, andando nos passos de Jesus, e já podemos começar a avistar um horizonte de término. Eu sempre converso lá com o pessoal do Pequeno Grupo, tanto as pregações é uma série, né? Os estudos do Pequeno Grupo também são uma série, e eu costumo achar que ao mesmo tempo fomos felizes e tristes. Ficamos tristes porque está acabando, eu quero aprender mais sobre Jesus, mais os passos dele, mas ao mesmo tempo fico feliz de saber que estamos crescendo juntos como igreja. Estamos ficando mais maduros. Cada vez que passa, cada série, cada vamos dizer assim, episódio, cada estudo, cada pregação envolvendo a série, nós percebemos que fomos mais maduros espiritualmente. E esse é o desejo de Jesus, que fiquemos cada vez mais, conhecemos mais dele, fomos mais maduros espiritualmente. Então, temos aprendido muito nessa série. Eu acho interessante como é incrível, é belo e é difícil realmente andar, caminhar, seguir os passos de Jesus. Porque esse é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discipulado, a gente querer saber ser fiel. O discípulo fiel é aquele que espelha, revela, como um espelho, revela a glória de Jesus no nosso meio. Eu costumo sempre falar que um cristão, ele é alguém que verdadeiramente tem um relacionamento com Jesus que supera todos os outros relacionamentos. Porque na nossa realidade, no mundo presente, a gente se relaciona com muitas coisas. Nós nos relacionamos com pessoas, nossos familiares, nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Nós nos relacionamos com coisas, com momentos, com trabalho, com objetos. Mas o cristão verdadeiro, ele tem um verdadeiro relacionamento com Jesus que supera todos esses relacionamentos. Cristo, ele trilhou a jornada da cruz. E nós agora, como cristãos, nós temos o dever de viver a vida crucificada, que aponta para Jesus, aponta para a glória de Deus, que revela Jesus. E no tema de hoje, nós temos servindo como Jesus. E meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa falar verdadeiramente aos nossos corações. Que o mesmo Senhor que criou todas as coisas por meio da palavra, quando me diz Gênesis capítulo 1, Ele fale aqui conosco nessa noite. Que realmente Ele revele o profundo coração do servo do nosso Senhor Jesus. E, consequentemente, nós possamos fazer nosso coração cada vez mais parecido com Jesus. E o texto que eu quero abordar hoje é o texto que se encontra em João 13. Eu convido a igreja, quem estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho do Apóstolo João, seu capítulo 13. Vamos estar lendo o versículo 1 ao 17. É um texto grande, mas quero que os irmãos se atentem cada texto, cada parte, cada verso. Como sempre falamos aqui, um irmão que não tem uma palavra, não tem as escrituras, que possa olhar para o lado, quem puder compartilhar. Mas também, mesmo assim, creio que vai ser projetado aqui pela equipe de mídia. Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. Versículo 1, capítulo 13 de João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo eis que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia
e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-las com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Ao nos depararmos com essa escritura, com esse texto, muitas perguntas podem surgir, mais um texto grande como esse, um texto referente, muito conhecido por nós, mas muitas perguntas podem surgir para que a gente possa meditar. Mas eu quero abordar duas perguntas, quero que vocês realmente reflitam nesse momento, realmente questionem, mas essas perguntas devem permear toda a pregação. No que você tem se vangloriado atualmente? Pelo que você se exalta? Ao olhar de forma profunda para a sua vida, eu quero que os irmãos façam essa autoanálise. Nas suas motivações, desejos, sonhos e projetos, qual tem sido a sua maior riqueza? Quero que vocês meditem mesmo. Qual tem sido o seu maior tesouro, seu maior orgulho? Aquilo que te passa a mensagem de eu consegui, eu sou capaz. Talvez muitos estejam aqui, talvez não necessariamente venha esse senso de conquista, de eu conseguir, mas talvez aquela pergunta de quando eu conseguir aquilo, quando eu alcançar aquilo, então verdadeiramente eu serei feliz. Quando eu alcançar aquele objetivo, então eu serei bem considerado capaz. Eu vou poder me vangloriar, vou poder ter certeza de quem eu sou, do que eu buscando acordar e levantar e trabalhar, pelo que você está buscando, pelo que você se vangloria, você se exalta, você se reconhece. E vocês pensassem mesmo, fizessem sondar seu coração dos irmãos e realmente tivesse essa confirmação, pelo que você está acordando todos os dias, você está buscando, ou que você se vangloria, você entende na qual eu sou capaz disso, me vanglorio, me exalto nisso. E a outra pergunta é bem simples. Depois de analisar um pouco no que você tem se vangloriado, no que você tem buscado se engrandecer, no que se consiste a exaltação de Jesus Cristo? Pelo que Jesus Cristo, ele é exaltado verdadeiramente. Eu acho brilhante essa passagem que nós acabamos de ler. Ela é muito conhecida como lava-pés, né? Nós temos muitas cerimônias de casamentos e até igrejas que reencenam essa cena, né? De lavar os pés, o noivo lava os pés da noiva, os líderes da igreja vão lá e lavam os pés dos irmãos da igreja. Sempre é reencenado em muitas igrejas nos dias de hoje. Mas existem também esculturas, tem um quadro famoso de Ford Brown. Ele é um pintor britânico que esse quadro é um quadro de Jesus, ele lavando os pés de Pedro. E está em muitos livros famosos, tem essa pintura. Então o mundo reconhece esse contexto. Por mais que às vezes eu nunca tenha lido essa passagem, ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa passagem é que ela conta detalhes, que nós podemos observar com mais clareza o maravilhoso coração de servo de Jesus.
Aqui nós estamos nos momentos finais de Jesus, da vida dele. Momentos esses que antecedem a sua própria crucificação. Já era pôr do sol, quando eles se reuniram para a refeição pascual. Momento esse em que Jesus e seus discípulos estão prestes a realizar o grande momento da ceia, a última ceia do Senhor, o último banquete de Jesus. Então é um momento muito especial para Jesus, irmãos. Momentos antes, depois dali ele seria traído, depois ele seria levado para o julgamento e, consequentemente, a cruz. É um momento muito especial para Jesus. Então ele está querendo trazer a realidade, duas realidades muito importantes. Porque Jesus fala, hoje não é culto de ceia, hoje a pregação não é sobre ceia, foi na semana passada o culto de ceia. Mas eu queria trazer à tona a gente, lembrar a importância do que Jesus está retratando na ceia ali, bem breve. Porque a gente tem costume falar aqui que estar à mesa com Jesus, estar à mesa, vai muito além do que simplesmente eu me alimentar, comer, beber, mas significa relacionamento. Jesus ele se relaciona estando à mesa também. O ato de que ele fala, tomam e bebam desse alimento, ele está retratando algo que aconteceu lá no passado. Se os irmãos não se lembram, a primeira refeição que teve na Bíblia, teve uma voz dizendo, tomam e comam. Mas o homem comeu para uma condenação própria. Foi o primeiro tomam e comam, mas que levou a uma condenação eterna. É como se Jesus estivesse agora dizendo para Satanás, vou te mostrar como é que se faz corretamente. Tomam e comam e bebam do meu vinho. Mas agora não mais para uma condenação eterna, para uma entrada do pecado, mas para uma vida eterna. Tomam e comam, aprendeis de mim. Deus está convidando a comer dele, esse verdadeiro alimento. E que está refletindo ao grande banquete que teremos lá no capítulo 19 de Apocalipse, onde diz que será bodas do Cordeiro. E lá diz um grande banquete onde estaremos ceando com o próprio Cordeiro. Onde teremos gente de toda a tribo, línguas, raças, nações, reunidos glorificando ao Cordeiro. Ele está retratando essas duas realidades. Que ele está redimindo o que foi caído, que foi quebrado lá atrás. Mas está apontando para a grande glória, onde Cristo será glorificado com a noiva. Isso que significa o Apocalipse. E aí, então, eu quero trazer a realidade para vocês, mostrar quão importante é esse momento para a igreja e para Jesus. Jesus está prestes a ser traído, prestes a enfrentar a morte, a cruz. E está com seus amigos, está reunido com os discípulos, com o texto que a gente acabou de ler, aquele que ele ama. E está reunido. E se olharmos mais atentamente ao texto, nós podemos imaginar cada vez mais toda a delicada situação que está acontecendo naquele momento. Eu gosto de lembrar os irmãos que provavelmente já pairava sobre o ar os rumores de uma possível traição. Porque o texto que acabamos de ler, o texto de João acaba dizendo que Jesus sabia quem era o traidor. Então já rolava rumores, estava pensando que poderia acontecer alguma traição no meio deles. Então estava esse clima bem pesado, bem triste. Jesus estava dizendo que estava falando sobre morte, falando sobre deixar. Então já estavam com um clima pesado. Mas estavam todos os elementos da Páscoa ali presentes naquela mesa, na ceia do Senhor. Essa liturgia da Páscoa, é interessante lembrar que todos os judeus presentes ali, eles sabiam, eles estavam familiarizados, eles cresceram com isso. Então estavam todos os elementos ali, estava a mesa, o cordeiro, o pão sem fermento, o vinho, as ervas amargas. Tudo estava presente ali na mesa. Todos os elementos cruciais para um maravilhoso banquete com Jesus, todos esses elementos estão postos. Mas faltava um elemento muito importante. O elemento da hospitalidade. Faltava o servo. Ao lado bem próximo da mesa, provavelmente estava um jarro e uma bacia. Colocado bem perto da mesa dos elementos, uma toalha de linho. Todos eles estavam olhando para esses elementos. A bacia, o jarro com água, a toalha. Mas, para analisar, eles estavam pensando, quem seria a pessoa que levantaria e serviria? Porque, para dar um pouco de contexto aos irmãos, para quem não lembra, era muito comum naquele tempo, ao você ser convidado para uma refeição, vinha então o anfitrião da casa, e ele tirava a sua própria capa, ele estendia como fosse um tapete para o convidado adentrar. O convidado então entrava, pisava nesse
nessa capa do anfitrião, daquele que o convidou, e o anfitrião então recebia-o com um beijo. E então viria o servo, um criado, normalmente a história diz que seria um não-judeu. Esse servo era identificado como alguém com não capa. Ele vinha, então estava disposto a lavaria os pés desse convidado. Porque naquele tempo, as estradas eram muito poeirentas, né? Sujava bastante os pés depois de longas caminhadas. Então esse era o grande gesto de hospitalidade que os convidados davam. Se você era convidado para alguém, era o menino que esperava. Algum servo, alguém iria te servir dessa forma. Era reconhecido como, eu estou sendo bem recebido nessa casa. Agora, com esse contexto, imagine Jesus naquele momento, olhando todos entrando, assentando na mesa com os pés sujos. E é importante lembrar que a mesa de Jesus não é como a nossa mesa hoje em dia, que tem a bancada e nossos pés ficam escondidos. Na mesa de Jesus, os pés ficam à mostra. Dá para enxergar quem está com os pés sujos e quem não está. Todos os pés estão à mostra, dá para ver que os pés estão sujos. Jesus vê isso, observa atentamente. Talvez, quem sabe, Jesus está lembrando de um outro momento, que é parecido, que acontece no Evangelho de Lucas, capítulo 7, 36, onde relata o episódio em que a mulher, entrando na casa de Simão, o fariseu, vendo os pés de Jesus que estavam sujos, diante de todos os que estavam limpos, ela pensa, como pode esse homem, que fez grande maravilha, estar com o pé assim? E imediatamente o texto diz que ela correu com um frasco de alabastro e chorou, lavou os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Talvez estaria passando a mente de Jesus nesse momento. Mas agora, na última ceia de Jesus, no seu último banquete, antes da tão aguardada hora, como o apóstolo João ele gosta de brincar, costuma enfatizar no seu livro, a hora da cruz, todos estão diante da mesa do Senhor, todos os elementos, tudo está pronto. Mas não tinha o servo para lavar os pés. Todos estão com os pés sujos. Jesus olha, observa tudo isso. E esse, é bom lembrar que é o último ensinamento dele. Ele faz um gesto extremamente constrangedor para a época. Extremamente constrangedor. A Bíblia diz no versículo 4, que acabamos de ler agora, que tira a sua capa. Jesus tira as suas vestes. Ele tira a capa, joga água na bacia. Imagine, o mal-estar ele já está presente no ambiente. Eu fico imaginando os discípulos pensando, caramba, por que Jesus está fazendo isso? Por que eu não fiz isso antes? Vou deixar o mestre fazer isso? Mas Jesus pega, ele tira a sua capa. Ele pega o jarro, joga água na bacia e ele começa a lavar os pés um a um dos discípulos. Um a um. E aquele clima que a gente acabou de ver, deveria estar no momento. Então nós estamos diante de uma das cenas mais tocantes de Jesus, porque ele, depois de lavar os pés de todos os discípulos, com a sua capa, os pés de todos os discípulos estão limpos agora. Então pare e pense, os pés estão à mostra, todos os pés estão limpos. Todos. Jesus volta para o seu lugar. E mais uma vez, Jesus se encontra com os pés sujos. Interessante que o texto deixa bem claro, enfatizado no versículo 12, que ele faz um gesto maravilhoso. Não simplesmente se senta à mesa sem a capa. O verso 12 diz que Jesus volta a vestir a capa e senta à mesa. Estamos agora com Jesus com os pés sujos. Todos os discípulos estão com os pés limpos com o corpo todo limpo, mas Jesus está com os pés sujos e a capa suja. Os pés sujos de Jesus e a capa suja de Jesus representam tudo aquilo que poderíamos esperar e imaginar de um Senhor servo. Um Senhor servo. O texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, o verso 5, de forma específica, é o texto-chave que nos mostra o Senhor que é servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de quê? De servo. Assumindo a forma de homem, de um homem humano. A forma que Jesus assume é a forma de humilhação. Mas é impressionante, olhando toda essa realidade, o que Jesus está acontecendo, o que está fazendo ali, como a gente pode observar,
ao longo de toda a trajetória humana, Deus sempre vem servindo a humanidade a fim de destruir a arrogância que o pecado ele gera em nós. O pecado ele gera uma arrogância terrível na humanidade. A pergunta que eu fiz no início foi proposital porque a gente está sempre se questionando como a gente pode se exaltar, se vangloriar. O que a gente pode ter mais para ter mais status, para ser mais reconhecido. Porque na realidade que nós vivemos, nós somos reconhecidos pelo tanto que nós temos, pelo tanto que nós fizemos, pelo tanto que nós somos reconhecidos, o nosso patrimônio. E nós nos sentimos superiores com essa realidade. Nós buscamos ser reconhecidos com isso. A arrogância, o pecado gera uma arrogância terrível no ser humano. Desde Adão, no capítulo 3 de Gênesis, quando a humanidade, no ato de arrogância, decide ser autônoma e toma do fruto que o Senhor havia proibido de comer, Deus, em um ato de grande misericórdia, de servo mesmo, ele vem e mata um animal para vestir Adão e Eva, que se encontravam nus, sujos por conta do pecado que haviam cometido contra o Senhor. Desde lá, muitos anos, a arrogância tem nos levado a ir contra o próprio Criador. A arrogância de querer ser autônomo, de uma incredulidade, de não confiar na voz de Deus, de não confiar na palavra de Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou superior. Então, Adão e Eva tomou do fruto e comeu do fruto. E Deus teve que servir a eles, matando um animal e os cobrindo, vestindo eles. No versículo 8, do texto que acabamos de ler, Pedro ele se levanta e começa a dar ordens ao Senhor. Nunca me lavarás os pés, Senhor. Olha Pedro dando ordens a Jesus. Sempre Pedro, né? Interessante que Jesus logo fala, se você não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro fala, então lava as mãos, os pés, a cabeça também, porque o arrogante ele é assim, ele é 8 ou 80. Mas nós, seres humanos, temos esse desejo arrogante de se sentir superiores, os soberanos. Achamos que somos dignos de estarmos ao lado de Jesus em glória. Eu não sei quem lembra, mas talvez Jesus até tenha se lembrado nesse momento de uma passagem muito, muito parecida também. Quando lá em Mateus capítulo 20, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, juntamente com a sua mãe, pedem a Jesus no dia da sua glória para que se assente um à direita e à sua esquerda. Olha a ousadia, os discípulos já estavam se achando o máximo, os soberanos, porque temos aqui o Messias que vai nos livrar do Império Romano, que vai assumir tudo, e nós somos os discípulos dele? Nós somos muito maiores que qualquer um. Então, Senhor, quando o Senhor foi engrandecido, foi glorificado, deixe nós estarmos um a cada lado seu. E os discípulos, nesse episódio, falando dos outros discípulos, o texto diz que ficaram indignados com Tiago e João por terem feito esse pedido. A gente, quando lê esse texto, pode ser que a gente fique se questionando, né? Será que eles não foram muito sucintos, né? Nossa, que pensamento sujo esses dois tiveram. Eu nunca teria pensado nisso. Não, irmãos. Os outros discípulos ficaram indignados. O texto diz que eles ficaram indignados por verem os filhos de Zebedeu tomarem a dianteira ao fazer o pedido. Eles já estavam se sentindo superiores por acharem que eram os escolhidos do Messias, que ia dominar todo mundo em grande poder e glória. E Jesus, interessante que nesse texto, no capítulo 20 de Mateus, Jesus, diante de toda essa arrogância, e deixa bem claro, um texto muito famoso, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A humanidade, ela se encontra não somente com os pés sujos. A humanidade, ela se encontra com todo o corpo atolado, mergulhado em profundo abismo de sujeira e arrogância. Então fica aquela questão, então como a gente resolve essa equação? Porque só o Senhor, Deus pode ser Senhor. E somente o homem só pode ser servo. O homem foi criado para ser servo. Mas o homem está querendo ser Deus. O homem está querendo ser Senhor. Algo que ele não foi criado. O pecado nos gera essa arrogância, esse desejo de estar no lugar de Deus, de ser Senhor. O homem não foi criado para ser Senhor, foi criado para ser servo. E somente Deus pode ser Senhor. O homem só pode ser servo. Então como a gente resolve essa equação que o pecado proporcionou? Essa quebra na realidade humana. Precisou o Senhor vir e quebrar a barreira do espaço-tempo e se tornar
um homem, um servo, para mostrar à humanidade como é servir de verdade. Jesus não veio para mostrar aos homens como ser homem de verdade, porque isso os homens já sabem. Jesus veio ensinar aos homens como ser servo de verdade. Porque todos, é bom lembrar que todos os servos são homens, mas nem todos os homens são servos. Então, como o próprio apóstolo João, desse livro, diz no capítulo 1 desse livro, um versículo bastante conhecido, a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, tornou-se carne. Jesus deixou de lado as roupas de glória e vestiu a natureza humana, a fim de levar nossos pés. O ponto é que ele tinha que lavar os pés dos discípulos. Jesus tinha que lavar os pés dos discípulos naquele momento, justamente por ter vindo de Deus. O lava-pés e a própria crucificação, que também aponta para isso, foi a maneira de Jesus mostrar quem Deus é, quem ele era e quem é nesse momento. Jesus devia limpar os pés dos discípulos. E depois, desse episódio, Jesus perderá as suas vestes na cruz, revelando assim o coração do Pai, enquanto entrega a sua vida pelo mundo. Jesus, ele que abriu a mão de toda a sua glória, se humilhou para ser como um de nós. É importante lembrar, irmãos, que a humilhação de Jesus não começou na cruz. O mesmo Deus que lá em Gênesis capítulo 1 criou todas as coisas por meio da palavra, teve que aprender a falar. O Deus de toda a sabedoria, que chama as estrelas pelo nome, teve que ser amamentado por uma adolescente. O Deus da água, que criou todos os rios, mares, oceanos, lagos. O Deus que disse para a mulher samaritana: eu sou a fonte de águas vivas, sentiu sede na cruz. Isso é extremamente humilhante. O eterno se tornou temporal, para tornar o que é temporal eterno. Na cruz, somente na cruz, podemos ver o grande rei que se tornou servo. É a quebra da realidade. Somente em Jesus podemos ver o rei que se tornou servo, o leão que é o cordeiro, o mensageiro tornando a própria mensagem, a própria palavra. O rei se torna um servo. E ele será reconhecido para toda a eternidade como Deus humilhado. Quando sempre fala que a gente canta essa realidade, ele vai ser para sempre o Deus humilhado. Jesus para sempre terá as marcas da cruz, as suas mãos furadas para sempre revelará o seu grande amor por nós. Amor esse que nem a própria morte pôde conter, pois a morte, assim como o peixe vomitou Jonas depois de 3 dias e 3 noites, a morte teve que vomitar Jesus de volta à vida, porque é impossível a morte conter o homem puro, glorificado, exaltado como nosso Jesus. É impossível. O nosso Deus, humilhado para sempre, revelará suas marcas para toda a eternidade, será glorificado. O rei servo será glorificado para toda a eternidade. Isso em Filipenses, o capítulo 2 de Filipenses, Paulo deixa bem claro para a gente, é humilhante para um Deus, não sei se, mas esse Deus humilhado será glorificado para toda a eternidade. Em Jesus, somente em Jesus, agora nós podemos morrer de tanto viver. Meus irmãos, verdade é que temos sim vivido num mundo que glorifica o poder, mas despreza o serviço. O serviço tem sido visto como algo bobão mesmo, algo banal. Não há exaltação no serviço. No mundo em que vivemos, as pessoas são exaltadas e adoradas de acordo com a quantidade de coisas que possuem e se dizem serem. Mas na carta do apóstolo Paulo, aos Filipenses capítulo 2, podemos ver que Jesus foi exaltado de acordo com o seu esvaziamento, assumindo a forma de servo, reconhecido como figura humana. Na realidade do evangelho, as coisas são totalmente inversas. Enquanto o mundo, as pessoas são exaltadas pelo quanto que eu possuo, quanto eu me inflo, acho que me inflo, que o ser humano não tem que nada, o ser humano é vazio por natureza. Deus exalta Jesus de acordo com o seu esvaziamento, pela sua humilhação. O rei do universo ajoelhou-se para lavar pés sujos. Entenda essa realidade, irmãos. O Senhor de toda a criação ajoelhou-se para lavar pés sujos. E na cruz, que é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo, na cruz, ele nos lavou por completo. Somente um coração
tocado por essa graça, tocado por essa verdade que o Evangelho nos proporciona, somente o coração que entende essa realidade do Deus servo, do Rei servo, pode abandonar o orgulho e servir. No mundo onde as pessoas são exaltadas pela quantidade de coisas que têm e possuem, somente a graça que é proporcionada da cruz a nós nos proporciona a servir com alegria e não por orgulho. A maioria de nós só serve quando recebe algo em troca. E Jesus serviu invisivelmente e intencionalmente, sem buscar crédito. Isso é possível apenas quando você está seguro na identidade do Pai. Jesus só sabia quem ele era. A gente aprende aqui que somos filhos porque Jesus é filho. O cristão, ele acorda, antes dele pensar em qualquer coisa, ele escuta do Pai: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por causa de Cristo, Cristo sabia quem ele era. Ele sabe quem ele é, então por isso ele vai intencionalmente, sem glamour. Rejeitamos tarefas menores, esperamos ser servido pela igreja, pela família, pela sociedade. A salvação que recebemos pela cruz nos liberta para servir sem orgulho, sem vaidade e com alegria. Nós temos o privilégio, não é mais somente uma necessidade, nós temos o privilégio de ter o coração de Cristo, de servir como Cristo. Jesus é o Deus servo. No início eu comentei sobre muitas obras de quadros famosos que retratam essa passagem que nós lemos hoje. Mas muito mais importante do que todas as esculturas, as pinturas que são feitas de Jesus lavando os pés de discípulos, lavando os pés de Pedro. O mais importante de que tudo isso é o mundo ver os seguidores de Jesus fazendo o que ele fez. Irmãos, o mundo precisa, Campo Grande, Brasil, o mundo precisa ver a igreja lavando os pés. Precisa ver o lava-pés, porque como Jesus fez, é servindo a nossa realidade presente. Nossa realidade, os cristãos estão tendo dificuldade de servir como Jesus serviu. Nós, humanos, queremos glórias, mas Jesus nos convida, nos chama a toalhas e bacias. Eu quero perguntar mais uma vez para os irmãos: que pés você tem acreditado que o Senhor quer que você lave? Quer que você reflita nesse momento mesmo. Quais os pés que o Senhor tem colocado na sua vida, no seu dia, na sua semana, no seu trabalho, na sua família? Jesus quer que você lave. E falando, é claro, de forma figurativa, né? Quais os pés que você acredita que o Senhor quer que lave na sua igreja, na sua família, na escola, trabalho, faculdade? Peça ao Senhor para que dirija essa verdade de como você deveria ser visto nessa semana. Para os cristãos que estão aqui presentes, o serviço, ele é o reflexo da maturidade espiritual. Quer saber um cristão maduro? Um cristão que serve. Serve como Jesus. Ele ocorre quando ninguém vê, onde não há glamour. Até porque, como nós cristãos iríamos querer ou esperar glória no mundo onde nosso Senhor, nosso Mestre foi glorificado? Quando eu paro para olhar a realidade do nosso tempo, vejo os cristãos querendo glória, é meio contraditório. O nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Rei, ele foi crucificado. Como é que eu vou querer glória no mundo que crucificou o meu Senhor, o amor da minha vida? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se ajoelha com a toalha, não que busca tronos. E para você que não é um cristão, Jesus não veio apenas para dar bons exemplos. Ele veio nos limpar por completo. Só Ele pode levar a sujeira do nosso pecado. Ele fez isso na cruz do Calvário, em serviço eterno por todos nós. Irmãos, nós vamos ter um momento para refletir sobre tudo isso, como sempre fazemos. E é muito importante esse momento, gente, para refletir sobre tudo que foi falado aqui. Então, quero que reflita, ore e peça ao Espírito Santo de Deus para colocar em nós as vestes de Jesus. Para que assim como Ele, por amor a nós, vestiu-se de servo, Jesus se vestiu-se de servo. Ele se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. Assim como Jesus fez, e por amor, nós possamos também ter o prazer de servir como Ele serve. Amém, irmãos?